sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso SPARcast, podcast da SPAR voltado para a área da educação. Eu sou a Lana. Eu sou o José Arthur e hoje estamos aqui com o Marco Rota. O Marco, que é agente do programa Ali do Sebrae, um programa que ajuda micro e pequenas empresas a elevar a produtividade. Muito bem-vindo, Marco. Obrigado. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que Uma honra ter agradeço. você aqui com a gente. Para começar, eu já quero saber um pouco mais sobre o programa, como que ele ajuda essas pequenas e microempresas. O programa ele é Ali, não é Ali, tá? É Agente Local de Inovação, o nome do programa. Então ele funciona Legal. assim. Por que ele é local? E por que ele é inovação? Porque a ideia do programa é que uma pessoa que o agente vá até a empresa da pessoa para atender ela. Então, por isso que ele é local. Só por isso. Poderia ser só um agente de inovação. Mas é interessante que o agente esteja na empresa para conseguir ver o que acontece na empresa. Aí, qual que é a ideia do programa? O agente vai até a empresa e uma vez que ele esteja lá, ele começa a ver o que tem de problema na empresa. Ele vê gargalo, ele vê oportunidade de melhoria. E aí, a partir daí, o agente propõe inovações. Vocês estão familiares com o conceito de inovação? Conta pra gente, pros telespectadores. Que a inovação, ela nem sempre é uma coisa nova. Que isso é até legal falar, porque pode ser que quem esteja assistindo não saiba. Que, por exemplo, existem várias classificações de inovação. Não vou entrar em detalhe porque não é aula, né? Mas tipo assim... Não, mas pode dar aula também. A gente nem gosta vou dos lembrar quais detalhes. são. Mas tem inovação disruptiva, que é uma inovação, aquela que é a inovação que muda uma coisa. Inovação incremental, que ela só incrementa alguma coisa. Deve ter uns 4 tipos de inovação, se eu não me engano. Mas, tipo assim, a inovação, pra ela ser uma inovação, ela só precisa, de certa forma, falando de empresa, o empresário ele tem que fazer alguma coisa que ele nunca fez antes. Então, por exemplo, a SPAR. A SPAR tá entrando agora com esse braço novo que é do podcast. Então, isso já é uma inovação para eles, porque eles não faziam isso. Mas não necessariamente é uma novidade, entende? Assim, uma coisa nova. Sim. O podcast já existe há um tempo e algumas pessoas já fazem isso, né? E vocês ajudam? Na inovação. E a inovação, geralmente, ela surge em cima de algum problema que a empresa tem. Assim, de um gargalo. Então, por exemplo, se vocês forem ver o Uber, o caso do Uber é bem interessante. É uma inovação. O Uber é uma inovação que veio do táxi, né? Total. E se vocês forem comparar o táxi com o Uber, o que tem de diferente? É praticamente tudo, né? Mas vocês concordam que a Uber é inovação muito mais prático. do Uber foi feita assim, resolvendo um monte de problema que o táxi tinha? Sim. Aí é inovação. Isso é inovação. É. Por exemplo, você sabe quanto você vai pagar, você não sabia. Aí o cara ficava dando volta. Aí ele cobrava mais. A garantia do destino de ir. É de fácil acesso, você consegue pedir ali na palma do seu celular. Os táxis, eles eram muito grosseiros. Hoje tem avaliação. Hoje tem avaliação. Então, tá aí que agora pra rodar na Uber vai ter que ter ar-condicionado, né? Ah, é? Aham. Carro. Ainda bem, né? Pra Prudente. 36 graus não tá Necessário. 40 graus, 45 no verão. Batendo fácil. Como tem sido a experiência no Sebrae? Então, é uma experiência muito boa. É muito legal você atender as empresas, você ajudar pessoas. Mas tem dificuldades também, né? Assim, acho que a principal dificuldade que a gente encontra é a adesão ao programa. Embora ele seja gratuito... Nossa! Embora ele seja gratuito, a gente tem umas metas para bater de número de empresas e as pessoas nem sempre querem participar. Nossa! Para participar, como é o processo? Você só precisa ter uma ME ou EPP, né? Então, no caso, se você for MEI, você não pode participar, né? MEI, no caso, vocês entendem isso? Esse conceito de MEI, ME, EPP? Do microempreendedor. Mas acho legal individual. a gente explicar para o nosso público. É como se fossem assim, né? Para quem não tem empresa ainda, para quem tá começando alguma empresa, geralmente o primeiro estágio seria a MEI. A MEI é um faturamento pequeno, atualmente deve estar na faixa de uns 80, 90 mil por ano. Então, geralmente quando você está entrando em algum ramo e você quer oficializar esse ramo, começar a emitir nota fiscal, você vira MEI. Certo. Você pode ter até um funcionário, tô falando isso, tá? Isso 2024, pode ser que as coisas isso daí mudem. continua também. Né? É.
Mas assim, pode ser que se assistir isso em 2026, 2027, já tenha mudado, Coisa né? diferente. Já não tenha mais funcionários, sejam robôs. Vai saber, né? Enfim. Aí, a ME já seria o próximo segmento, falando de faturamento, e a EPP maior ainda. Esses são os três das pequenas, da pequena empresa. Aí próximo já é média empresa, depois grande empresa. Legal. E assim, no começo, do pessoal que chega lá, dessas micro e pequenas empresas, quais as maiores dificuldades que eles têm ali e como que o programa consegue ajudar eles Uhum. a solucionar elas? Sim, das pessoas que eu atendo, eu percebo que o marketing é uma dificuldade grande. E são diversas áreas também, né? É porque, digamos assim, cada agente, o agente ele já traz uma bagagem dele. Aham. Então isso de certa forma já vai fazer com que cada agente vá meio que focar mais para um lado do que para outro, digamos, numa área específica que ele tem maior domínio, né? Por exemplo, eu não sou bom com números. Então essa é uma área que eu procuro não entrar muito. Você é graduado em jornalismo. Publicidade e propaganda. Publicidade. Ai, que É. legal! Aqui não, Uhum. no Oeste? Não. Ah, Eu fiz em Guarapuava, na Unicentro. Perto do Paraná, legal. Paraná ali, perto de Legal. Curitiba. Aham. E aí, eu tava falando? Cortei, Lembrem? né? Dos esqueço fácil das desafios das Desafios. micro e pequenas Aí tem o empresas. marketing, né? Porque geralmente é uma tendência hoje. Marketing é uma tendência, então às vezes a pessoa não tem nem um Facebook, nem um Instagram, ou ela tem, aí ela fica postando e fala, mas ninguém curte nada. Não. Então esse é o Aham. principal. É o marketing. Vocês começam por ali, na área de marketing da Então, aí empresa. depende da empresa. Aham. Né? A grande maioria reclama de marketing, mas eu também vejo muito problema com as pessoas. Gestão de Olha. pessoas. Falha de comunicação entre funcionário e proprietário. E aí Comunicação. isso também entra nas consultorias. Uhum. E casos de sucesso que a Ali tem? Então, aqui em Prudente tem um que ficou famoso, que é o do Marrocos. Vocês devem Certo, conhecer o grande. Marrocos, né? Sim. O Marrocos, ele entrou no Ali umas 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. É? É porque assim, o Ali, ele tem... os ciclos do Ali geralmente são de 2 em 2 anos, ou 1 ano e meio, mais ou menos. Então, nem sempre a empresa pode participar, por exemplo, mais de uma vez no mesmo ciclo. Igual esse ciclo começou agora em 2022 e vai até agora no meio do ano de 2024. Uhum. Então, talvez quem começou em 2022 ou quem fez ano passado não poderia participar até o final do ciclo. Mas o rapaz do Marrocos, que eu não vou lembrar o nome dele, ele participou umas 2 ou 3 vezes. É. Ele ficou meio assim, fã do Ali mesmo. Ai, que legal. E eu não sei dizer muito bem, assim, porque eu não fui atendi, né? Aham. Porque são vários agentes, tem um monte de agente. Mas se eu não me engano, ele teve, parece que um boom na pandemia. Nossa. Não sei se vocês sabem, vocês ficaram sabendo de alguma O coisa. Marrocos tá aqui em Prudente faz o quê? Uns bons 20 anos? Sim. Mas não, Bastante conta pra tempo. gente dessa história do boom. Parece que na pandemia eles estavam com problema, como todo mundo tava, né? Uhum. E É eu uma acho que ele loucura, fez né? alguma coisa assim. Um drive. Um drive. Ele fez um drive. E ele fez, acho que um lanche diferente também, alguma coisa assim. Um lanche azul? Isso, Um lanche Covid. é o lanche azul. Você sabia? Você lembrou? Mas não era o lanche Covid, não. Era um outro nome, É. mas que tinha uma cor muito estranha. O Mas lanche. que Em homenagem a algum chamava filme. atenção. O lanche era azul? O hambúrguer era azul? O pão. Ou era azul, O pão. né? Tinha Eu alguma confesso coisa, que eu uma não coloração lembro. absurda. Estranho. E aí assimilaram a doença. Comeria um lanche colorido? Já Enfim, comi. né? Se deu certo ou se não deu, né, positivamente, acho que ele apareceu, né? Ah, sim. Não, hoje ele tá grandão. Ele tem muito nome, né? Tem. De quando falam lanche de Prudente. Uhum. A galera lembra. já lembra. Então tem esse. Tem um... A Spar, eu ia falar essa na minha deixa. Super. Spy participou. É, o Marcos. Ai, O Marco que foi o mentor. legal. Mas a Spy era um case de sucesso já? Já. Já, então. Estamos Ah. explodindo, ó. Então, se a Spar é um case de sucesso, posso falar da Spar? Por Então, favor. Mas a Spar, quando eu comecei a atender a Spar, eu já achei eles muito organizados. Tipo assim, o pessoal visionário. Uhum. Modéstia à parte, né? Os dois são muito... Eles são muito... Já lançaram um podcast. Eles sabem das coisas. Eles não são dois virgão, não. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eu acho que aí facilitou muito. E a gente percebeu nas reuniões
que talvez era mais questão de organização mesmo. Isso? Era mais questão de organização, assim, acho que... Porque é como se você estivesse numa Porque o terapia. pessoal não sabia fazer planilha, como que era? Não, fazem planilha, já faziam. É. Mas acho que era mais a organização mesmo da empresa em si. Todo o Assim, planejamento tipo, estratégico organizar da a ideia. empresa. E eu acho que o Ali, ou como talvez, qualquer tipo de consultoria, né? É como se fosse uma terapia, que você fala, e aí quando você já fizeram terapia? Aham. Já fez? Sim, é bom, viu? Eu faço também. Ó, gente, muito bom, hein? Tá precisando, José Arthur. Deixa eu falar no programa. Os psicólogos, né? Quando você vai no psicólogo, geralmente eu não vou entrar em detalhes sobre as linhas, porque eu não conheço, mas eu costumo ir nos freudianos, né? São os psicanalistas. Psicanalistas O, famosos. o psicanalista geralmente ele não fala muito, ele mais ouve. Aham. Então, eu fazia isso quando ia atender. Não sei se por conta de, sei lá, se é meu jeito ou. Enfim. Eu acho que só da pessoa falar e pôr pra fora, ela já vai entendendo. Assim, às vezes a pessoa tá com tudo na cabeça dela já. Mas ela tem um bloqueio, alguma coisa que Não impede ela consegue de, enxergar, de né? pôr em prática, de enxergar. Daí quando ela começa a falar, sei lá, você vai só estimulando, ouvindo. Eu também anoto bastante coisa, né? Porque a gente tem Aham. que lançar tudo no sistema depois do Sebrae. Ah, legal. É tudo bem Relatórios controladinho, bem Somos organizado. cobrados por resultados. Aham. Mas Caraca. é bom que também dá pra manter um acompanhamento do progresso, né? Sim, Acho exatamente. fantástico Tudo isso. que acontece vai sendo anotado, né? Então eu vou Aham. anotando. E eu acho que isso aí ajuda depois. Ô, Marco, tá aí uma boa pra quem ainda não tá com a iniciativa de procurar o Ali, mas quer dar o próximo passo. Tirar essas ideias, colocar no papel, tirar um tempinho, uma semana pra organizar. Sim. O que você tem de dicas? Eu acho Alguém que que eu tá procuraria o querendo dar uma dica? Sebrae. É. Porque o Sebrae tem muita coisa. É fácil, É né? De completo, né? graça. Eles têm curso gratuito, eles têm consultoria gratuita. Sim, é um caminho. E até as pessoas não conhecem, né? Interessante isso. E quem conhece costuma usar muito. Quem não conhece nem sabe o que que é. Nem sabe o que é. E a maioria das pessoas precisa, eu acho, né? É como tava falando. Com certeza. A gente vai atrás das empresas e você sente resistência das pessoas participarem de uma coisa que é fundamental, gratuita, Que só vai ajudar elas, só né? vai Porque eu acho ajudar. que Não vai ter às problema. vezes Nada assim, nenhuma contrapartida. Ela só tem que doar aham, o tempo dela assim, e a ter uma. vontade, né, de querer melhorar. A Uhum. mentoria mensal, quinzenal. Então, costuma ter um cronograma de 6 meses. Cada ciclo vai ser de uma forma. Aham. Provavelmente pode ser que acabando essa edição, vai mudar. Ah, tá. Mas no momento são 6 meses. Mas aí são 8 etapas, né? A gente fala etapa, mas seriam 8 reuniões. Então acaba sendo uma por mês e um momento ali que dá uma espremidinha, né? Legal. Dá pra organizar bastante coisa Acho em um muito bom. mês. Bom, E como quem se dedica dá muito certo. O pessoal da Spark se dedicou. Show. estamos Colhendo os aqui frutos. hoje, né? Somos um produto. E como que acontece esse planejamento estratégico que vocês fazem com essas micro e pequenas empresas? Então, às vezes vocês chegam lá, não existe, né, nenhum planejamento. Então, é que assim, o programa em si não é que ele vai fazer um planejamento estratégico. O Ah, foco não é esse. entendi. Mas assim, a gente vai ajudar a traçar ações. Então, sim, a gente ajuda a planejar ações, Uhum, né? Mas o planejamento estratégico mesmo, assim, de uma empresa, é uma etapa que a pessoa faz até antes de abrir a empresa. sim. Mas, no caso, o que a gente faz praticamente? Na primeira reunião, a gente já faz um diagnóstico com a empresa. Assim, a gente tem lá um questionário com umas 20 perguntas, que a gente vai saber, por exemplo, se a gente vai tentar começar a achar os gargalos já nesse momento. Uhum, Então, lá a gente vai ver se a empresa por exemplo, se monitora indicadores. Indicador é, assim, a maioria das empresas monitora só o financeiro. Isso é um indicador de uma empresa. Mas pessoas pode ser um indicador, a rotatividade, total. sabe? Rotatividade também é um indicador. Então, qualquer número que você queira usar, que você queira calcular alguma coisa dentro de uma empresa, chama indicador. E a grande maioria às vezes é só financeiro. Então, aí você já começa a notar, ou não, tem gente que nem isso faz.
Tem gente que faz. Ah, eu escrevo tudo no caderninho, à mão. Caraca. 2024. 2024. ME. É. Não é MEI. Não é MEI, é ME. Ai, Ou seja, uma Caraca. empresa que já tem funcionários. quantos funcionários na média? No mínimo Sim. 2, 3, mas aí tem empresa que tem 20, 30. Já foi, o controle de Mas, cara, caixa que no deu livro 20 e 30, passou, né? eles têm que ter esse sistema, né? Ah, não tem Por como, favor, né? né? Senão, não sei como eles Realmente. conseguem se Tem. encontrar. Mas eu conheço umas que. Não vou Ó. citar nomes, tá? Nossa, mas. E é difícil, então, você chegar a encontrar uma empresa, uma microempresa que já chega ali com um planejamento estratégico, ou já aconteceu de gente chegar e falar, olha, eu tenho esse plano, tenho essa É muito estratégia, como que eu posso difícil. aplicar? As pessoas só buscam a hora As que já pessoas não estão assim. planejam. É muito difícil, gente, que planeja. O Uma Sebrae, dica, então, galera. Vamos o Sebrae planejar. até usa um termo que é legal, que é fazejamento. Fazejamento. As pessoas não planejam, elas vão fazendo. É fazejamento. Assim, você fala, eu vou abrir uma empresa. Você vai abrir uma empresa. Aí você, mas será que vai dar certo? Ah, eu vou abrir pra ver. Então, você tá fazejando, você não tá planejando. É. Em momento algum, a pessoa para, por exemplo, eu não vou citar nomes, mas vocês são de prudentes, vocês Só nos sabem, bastidores. vocês sabem das empresas, né, que abrem e ficam 2, 3 meses abertas, 6 meses abertas e fecham, né? E é um investimento que vai pro ralo, né? Uhum. Vai pro ralo. Então não planejam. Ela não pensa assim, por exemplo, pô, mas será que esse lugar é o ideal? Sim. Será que tem demanda para isso aqui na cidade, né? Os pubs que Produto. abrem na cidade, por exemplo, né? Falando de pub, por exemplo, eu gosto de pub. Mas eu percebo que Imprudente, por exemplo, parece que funciona mais um lugar que tem uma calçada. Uhum. Talvez por causa do calor, A galera gosta, né? É de ficar na verdade. rua. ficar na rua. É verdade. Então, se você vai abrir Tipo- um lugar fechado, você já tem que estar sabendo que você está correndo um risco, porque na grande maioria o público daqui gosta de uma calçada. Ou então você já coloca um orçamento maior e aposta num outro público, né? Porque aí você vai climatizar o ambiente. Exatamente. Você já vai ter um pessoal sentado. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Agora, se for Isso que pensar é numa cidade pensar. mais fria, por exemplo, quando eu morava em Guarapuava, no Paraná, lá era frio. E lá já não tinha lugar de calçada lá. Era frio pra caramba, Galera então já não tem nem calçada, queria, era né? fechado. E todo mundo Tudo pra adorava lugar dentro. fechado. Aham. É, vamos pra onde for fechado. Exatamente. Tá aí, entender então. Prudente é quente. Tá, não dá E pra. chove, né? Tem isso ainda. Então, além disso, a pessoa tem que Janeiro tá pensar ainda na assim. possibilidade de fechar o local, alguma coisa pra tempos de chuva, né? Se planejar, né? É. Igual você falou, se planejar pro que vier. Uhum. E quais das empresas que procuram vocês, tem alguma área, assim, que se destaca mais? Tipo assim, perguntando qual procura mais ou qual das que participam que destacam mais? As que procuram mais, Que procuram mais? de alguma área. Nicho, educação. Não, acho que não dá hotelaria. pra generalizar, não. Sim. Porque é muito variado. Muito, muito. Eu mesmo, se for colocar na minha carteira que eu entendi já, cada coisa. É muita coisa diferente. Quais foram os tops, assim, seu A Spar. como mentor? Aham, ó. Number one. Claro, né? Os donos estão aqui, vão falar que não. Não, tô brincando, João não eles foram sabe, sim. brincadeira. Foram rápidos. Foram. Me acertou. Eu posso falar nomes? Será que eu falo nomes? Ah, pode. Teve uma escola de oratória aqui em Prudente chamada Vox to You. Conhece? Conhece? Aham, eles vão vir pro podcast. É, Aham. então eles também. Pitágoras é o proprietário, ele que vai vir ou não? Ah, Deve ser o Rafa, né? É. É o Rafael. Pitágoras participou, ó, o cara se dedicou, é. Legal. organizou bem a empresa. Outra pessoa também, assim, que eu acho que aproveitou. Eles Duas- procuraram o Sebrae antes de abrir a Vox ou eles procuraram depois? Não, na verdade eu que fui lá na Vox. Eu passava muito lá na frente Aham, e a gente tava prospectando a empresa, né? Porque a gente tem que fazer esse trabalho de prospecção ainda. tá. Porque as metas não, as vagas não fecham Por só pelo procura da Sebrae. galera. E eu já tinha visto a Vox várias vezes, mas eu não sabia o que era. Uhum. Imagino, não sei se vocês já devem conhecer, né? Sim. A gente já conhece. Mas eu passava muito na frente, né? Daí eu olhava a Vox lá e falava, nossa,
que lugar que é? Esse lugar bonito, né? Mas o que será que vende nesse Colorido, lugar? com imagens. Tudo bonitão, mas É. É muito o que bonito tem? mesmo. Será que é comida, bebida, escola? O que é? Não Escola, sabia, Que dia né? da diferente. Não dá pra entender. Aí eu lembro que eu entrei em contato, acho que eu entrei em contato pelo WhatsApp mesmo. Falei com o Pitágoras, que é o proprietário, e fui lá trocar uma ideia com ele, simpatizamos. Que Uhum. legal. É super legal, né? Cruzaram as Legal que ele ideias. foi Muito gente super boa. aberto também, né? Pra te receber, pra receber Foi, esse foi, projeto. do- foi. Isso foi nesse último recente ciclo? Foi em 2022 que eles participaram. Bom, finalzinho de pandemia ainda, que era Uhum. uma insegurança também, né? Uhum. Trabalhar E com ele isso. conta que depois que ele participou, sim, eles aumentaram muito o faturamento por conta deles terem se organizado internamente. Acho que eles implantaram um CRM. É um Ah. sistema, né? Um sistema que fala, por exemplo, qual matrícula tá fechada, qual que tá em aberto, qual o lead, Aham. explicando o que é lead. É, quando você faz uma propaganda, as pessoas vêm até você. Isso seria o lead. E, então, se o lead tá convertido, se ele não tá, se... Eles não tinham Onde controle não tinha. disso. E estavam investindo em campanhas. Você vai vestir em campanha. É. Bastante. Tá aí, reconheceu. Acertou. E aí ele para pra pensar, né? Ele começa a pensar, ele vê... Nossa, realmente, tá faltando indicador disso, tá faltando indicador daquilo. E ele vai colocando e dá certo. Legal. Show. Teve mais alguma? Olha, teve recentemente uma loja de móveis planejados novas que abriram aqui na cidade, que eles abriram março ou junho de 2023, e eu peguei uma situação interessante lá. Eu não vou até nem falar nome porque é um pouco pessoal o que aconteceu, mas a situação foi interessante, foi assim, tava tendo muito desentendimento da proprietária com os funcionários. Caraca. Mas era uma coisa assim, eu acho que ela abriu a empresa não estava vendendo ainda por conta de ser nova. Abuso Sim. psicológico. Hã? Abuso psicológico. Não é que não chegava nesse nível, Ai, que bom. mas ela estava ansiosa e eu acho que ela estava querendo vender. Então, por conta disso, parece que acabava rolando um pouco de um estresse geral entre todo mundo ali. E ela falava, assim, que ela achava que a questão que tinha que melhorar lá era os vendedores melhorarem as vendas. Uhum. Mas ela tava, acho que, tão ansiosa que ela tava meio que em cima deles. E assim, cobrando, e aquilo tava sufocando eles. A galera não tava conseguindo. Não tava conseguindo desenvolver. Uhum. Até por conta também de ter aberto há pouco tempo, era uma empresa nova. Uhum. Então, às vezes as pessoas não conheciam, não tinham confiança, né? E aí, quando eu comecei lá, eu fui ouvindo aquilo e ficando meio esperto, assim, né? Falei, bom, preciso ouvir todos os lados da história, né? E você Eu já tenho- consegue Eu tenho observar feito todo o isso ambiente, ultimamente, né? assim. Eu gosto de conversar com os funcionários também, hoje em Aham. dia. Nem faz parte do programa isso, mas é uma coisa Aham. que eu gosto de fazer, porque falando Pra do entender funcionário, o isso, todo, funcionário né? aquilo. Mas você não sabe realmente o que tá acontecendo, tem que ouvir os dois lados da história. Sim. E quando eu conversei com os funcionários, eles E aí, você falaram, chama olha, num tete a tete ou você vai tomar um cafezinho? Como é a abordagem? nesse caso eu conversei com todos uma vez. Eram É. só 3 funcionários, era pouca Ah, gente. sim. Mas aí deu pra perceber, assim, que... Sim, sabe? Eles estavam com medo de falar as coisas pra ela. Eles estavam se sentindo, assim, Acuados. impressionados, né? Impressionante. E aí foi bem interessante, assim, porque eu conversei com a proprietária naquele dia, terminei a reunião, falei, posso falar com os funcionários? Ela falou, pode. Aí eu fui lá e falei com os funcionários. Daí depois que eu terminei de falar com os funcionários, eu falei, posso falar o que vocês falaram pra mim e pra ela? Todo mundo ficou assim, né? Ai, não sei, será? Não, eu vou falar na boa, não vou falar que ninguém falou nada, não vou pôr nome. Mas eu quero falar que vocês estão com medo, que vocês não estão se sentindo bem. Tá bom, pode falar. Daí eu falei pra Explicar, né? ela. Claro que ela não levou na boa a princípio. Mas aquilo fez ela pensar, ela ouviu, ela considerou. Foi um baque, né? Ninguém gosta de Sim. que Ser fale uma coisa chamado por dessa pra algo, né? você, né? É. Eu só falei, ó, eu tô sentindo que eles estão... Sei lá, eles estão ansiosos, assim, eles estão com dificuldade de falar as coisas pra você. E ela ficou chocada, mas como assim? Eu dou tanta liberdade. Eu falei, não sei, né? Como Considera. assim? É. Ah, não Eu falei, acredito. considera. Falei, considera, né? Uhum. Pensa, se você achar que vale,
tudo bem, se achar que não vale, nada. E daí a gente tinha até marcado uma próxima etapa para um mês depois. E foi bem engraçado, porque quando eu cheguei nesse mês depois, eu fui conversar com ela. Parece que as coisas tinham assim. Ah, que Um bom. milagre aconteceu na Ai, loja. que legal. Porque a proposta até era fazer outras coisas depois desse um mês. Mas acho que eles conversaram e se entenderam nesse um mês. E aí, o rapaz reinou. Caraca, que Fantástico. bacana, né? E aí, assim, as vendas melhoraram muito nos meses seguintes. Realmente coisa de triplicar faturamento, assim. Dos vendedores que começaram a Caraca. bater meta. E era uma coisa assim, boba, né? Uma falta de comunicação interna ali, de você conseguir dialogar com a pessoa. Exatamente. Que- Diálogo é tudo. Eu acho uma coisa muito Empreendedorismo, então. simples. Mas assim, eu não sou formado em gestão de pessoas, então eu não sei qual que é o processo. O que, que um gestor de pessoas faria nesse caso. Mas assim, sei lá, no meu ver foi uma coisa muito simples de resolver. Então eu não sei se é simples ou Não, geralmente é mais a difícil. gente, assim, julga como simples, né? Mas até a pessoa enxergar todo esse Ó, caso. isso aqui pra acontecer uma cena de The Office. uma situação Nossa, dessa, né? sim. E, Organizar uma reunião ali e falar, galera, ó, não tá E você- acontecendo. e também eu acho que a chefe ali, a dona da empresa, se mostrou aberta também, né? Acho que no começo ela ficou assim, ó, oxi. Mas aí Fez um ela oxe. parou, refletiu também, aceitou. Uhum. Acho que fez toda a diferença ali. Dá muito certo quando a pessoa faz isso. Quando a pessoa Você tem que estar confia. aberto, É. né? Agora, falando de empreendedorismo e futuro, você vê de tendências aí pro empreendedorismo? Tendência, internet. Não tem como fugir, Não né? tem como fugir. Ah, tem como fugir sim. Eu acho que tem empresas que até que funcionam sem internet ainda. Mas assim, Só no off. é porque você tem que pensar assim, né? Onde que o pessoal tá hoje? Gente, O pessoal tá na internet, né? Assim, as pessoas usam muito celular, né? Muita rede social. Então, se você. Vamos dizer assim, quem deixa isso de lado tá perdendo uma fatia de mercado, sabe? Tem uma amiga minha que ela é terapeuta. Eu até acho engraçado isso. Ela faz terapia lá, algumas terapias. E ela tá com a agenda lotada e ela praticamente não faz nada de internet. tá. Assim, tipo, ela não faz divulgação, ela não faz vídeo, faz É o nada. boca a boca o Mas é dela. o boca a boca. É. Talvez para algumas áreas ainda funcione, né? Depois que você Porque vai se for pegando uma pensar no cartela de psicólogo, cliente. no terapeuta, psicólogo, como é uma pessoa que vou dizer assim, você tem que ter muita confiança pra você contratar um Total. serviço desse. Então, só pela internet, será que você contrata? Pode ser que sim, né? Olha. Mas, Mas hoje o pessoal não tá contratando por perfil no Instagram. A grid mais bonita, vou marcar com essa pessoa. então, É assim que Ah, você é um vai marcar perfil, as né? É um coisas, Ju. público-alvo. É um público-alvo. E o Sebrae, ele pode ajudar como nessa tendência? Ou então, no futuro, o que você vê o Sebrae fazendo para Eles os têm, na verdade, microempreendedores? eles têm É. consultorias pra isso. Pra Legal. transformação digital, que chama. Eles têm consultoria pra isso. Tem consultoria pra tudo, né? O Sebrae tem consultoria pra tudo que é Completo, coisa, né? né? Mas aí, por exemplo, uma coisa legal para os participantes do programa é que o Sebrae costuma ter um saldo de consultoria gratuita. É. Um monte de coisa gratuita. E aí eles acabam usando essas pessoas que estão no programa para assim, para passar outras coisas. Para que o desenvolvimento não seja feito só no programa Ali, mas que seja feito também pelo Sebrae. Ah, legal. Então a gente identifica problemas na empresa, nós identificamos, Uhum. e aí a gente passa isso pro Sebrae, e o Sebrae, por exemplo, identificar, a gente está com uma consultoria agora de, sei lá, para mexer no layout da loja. Uhum. Coisa bem específica, São né? bem específicas. Mexer no layout interno, da decoração. E aí a gente passa essa demanda. Fala, ó, a gente tem uma Aham. empresa ali que é uma bagunça, né? Uma zona lá, tá tudo bagunçado lá. E aí eles vão lá e arrumam a consultoria. E aí vai um consultor Cara, externo. como é isso muito importante, né? Porque às vezes as pessoas vão lá e montam na cor verde e vermelho. Pau. Matou o O negócio de negócio. cor é difícil, hein? Nossa, Uma Cor é consultoria difícil. dessa salva. tem algumas cores salva. que espantam, né? Ah,
Mas verde e vermelho não é a cor do seu quarto. Academia preta, né? Academia preta, você sabe, né? Olha. Academia preta. Não entendo. É, Ai, Academia gente. preta. Não dá, não dá. Aí você vai na academia, o público da academia é menino. Academia preta. Pensar, Pois né? é. Ai, gente. Deixa eu ver aqui. Como as pequenas empresas podem se adaptar às rápidas mudanças no ambiente de negócios? Essa questão de a tecnologia, né? Eu acho ali pandemia, tudo praticamente fechou de uma hora para outra. Eu acho que foi o momento que todas as empresas assim tiveram que Você pensar, né? pensar, se reinventar. Tá, como que eu vou Então, funcionar agora? eu tenho uma opinião bem peculiar sobre esse assunto. Eu faço uma comparação boa. Eu quero Sobre saber. a música, por exemplo. Uhum. Eu sou músico também, né? Você Marco sabe. Rota é Que músico. Eu sou legal. músico também. Então, assim, se você olhar, por exemplo, vamos falar do Elvis. Vocês Uhum. conhecem o Elvis, essas pessoas também estão assistindo devem conhecer, né? Pelo menos uns 70% delas, né? Porque os novinhos talvez não conheçam o Elvis, mas conhece o Luan Santana, que é Mas se a fã gente do meter Elvis, um né? TikTok com Elvis, É. É a gente só explode fazer o uma nome música dele dele. bombar. Mas enfim, o Elvis, ele não fez sucesso a carreira dele toda. Vocês sabem disso? Não. Sim, já Não assisti era o filme big fan. Você assistiu o Priscila. filme? Você assistiu Priscila? O antigo, Tem o não filme esse dele novo. também, né? Não, Do na Elvis verdade, eu acho que mesmo. eu assisti o filme dele. É. E aí, o que aconteceu com o Elvis? O Elvis, ele bombou no começo, porque ele era bonitão, a música era boa também, né? Mas ele pegou lá os blues e acelerou o blues. Então, praticamente, as músicas do Elvis no começo era blues acelerado. Era isso. Pegava o blues e tocava rápido. O que aconteceu? Fez sucesso, ele era inovador, ele rebolava, ele era um branquelo que rebolava, era bonitão. Tinha um gingado. É. Então, todo mundo, nossa, quem é esse cara? De repente, saiu disso e apareceram os Beatles. Franjinha, começaram a fazer música mais elaborada. Não era só mais aquele da música do Elvis, que era praticamente a mesma coisa. E aí, beleza, né? Então o Elvis estava aqui e os Beatles estavam aqui. De repente chegou um momento, os Beatles foram evoluindo, 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 evoluindo. E o Elvis meio que não acompanhou a mudança. Sim. Porque o Elvis não escrevia, mas isso não tira o valor dele, tá? Porque ele cantava Aham. bem, era um intérprete bom. Mas acho que ele tinha pessoas que escreviam pra ele. Mas acho que assim, os Beatles eles foram inovando muito. E eles, naquela época, Deixou pra trás. eles foram um expoente, assim. E chegou um momento que o Elvis realmente ficou pra trás. Não conseguiu Acho ali. que 65, 66. Ele foi pro exército também, né? Teve que ir pro exército. Ele ficou pra trás, assim, porque. Assim, a música dele já não tinha mais muita Hoje em graça dia. perto do que tava sendo feito naquela época, né? Então por que eu tô falando isso? Porque eu acho que as pessoas, os empreendedores no geral, eles ficam achando que. Ai, nossa, agora eu vou ter que mudar, socorro, o que eu faço agora da minha vida, a internet, blá, 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 blá. Fião, mudança acontece desde sempre, não é de agora. Entendeu? Não existe um Pandemia não é a momento. primeira pandemia que teve, sabe? Já houveram os tempos bem piores. Tô querendo dizer o seguinte, mudança vai ter pra sempre, não é? Entendeu? Então, a pessoa que conseguiu ficar 30 anos no mercado é porque ela se reinventou a cada 5, 6 anos, eu acho. Acho que Uhum. ninguém começou 30 anos fazendo a mesma coisa. E continua o mesmo. Sabe? Eu acho que Ela até chegou quem lá, eu continua vou não é o fazer, mesmo, né? eu vou fazer chinelo. Havaianas, legítima, legal, fiz lá Havaiana. Beleza, tava lá Havaiana, né? Vocês lembram da Havaiana? Sim. A primeira? Aham. Preta e azul. A da Manu Gavassi. Só isso, preto e azul, mais nada. E aí, de repente, o tempo vai passando, a Havaiana começa a aparecer gente que faz Havaianas Preta e iguais. azul, não era branco e azul? No começo era. Era preta? É branco, azul e branco e Aham. preto, eu acho, né? Acho que tinha essas duas. Essas variações. Só isso, né? Aham. E você comprava no mercado. Aham. Aham. E aí começou a aparecer umas outras empresas que faziam chinelo mais barato, eu lembro. Eu comprava o chinelo mais barato. Então, assim, se eles fossem ficar presos no passado, não, nós somos os primeiros. Nós somos a Esquecidas. Havaiana. E a gente, não, nossa, eles têm comprado a Havaiana, porque a gente é Havaiana. Tinha desaparecido. E até no próprio modelo de venda, né? Eles começaram com os quiosques. Os quiosques. Verdade. Expandiram, shoppings. fizeram milhares de tipos, né? Quiosque.
Então, Quiosque até E a é uma marca praia. internacional, hoje. Internacional. E bomba lá fora, né? Uma Bomba. Havaianas lá fora é Bomba. caríssimo. Sempre que a gente vai, a gente leva uma Havaianas para alguém, né? Pra É lembrar do verdade. brasileiro. então, É verdade. mas não leva mais a havaiana preta e né, a branca e Leva preta. tradicional. Leva a veinha. Não, Mexerinha. tradicionalzona. É que agora tá leva- na moda, né? É, sim. Voltar ao Voltou na tradicional. moda? Voltou. Tá na moda. A branca e Branquela, azul. É, Desculpa aí. Aquele azul meio... Aham. Mas dá pra levar também a preta Esse com a azul, listrinha não é? O amarela. azul mais claro que esse, né? É. A charme. Jurerê é só isso. Tá bom então, né? Bom, então, gente, lembre da moda, tá? A moda existe também, né? Então, Até a moda se reinventa. Até a moda Sua se empresa reinventa. também tem que se reinventar. Olha, o Marco falou de lembrar, eu vou lembrá-los que os nossos links estão aqui embaixo, assim como as redes do Marco vão estar aqui embaixo, e também sugestões de cursos para vocês acessarem. Legal. E você, Marco? Quero saber agora Lógico, lá na Sebrae vocês têm vários segmentos, né, para dar esse auxílio para quem está começando. Tem algum outro curso que a Sebrae oferece que você acha bacana, quem está começando? tem um site que chama Vitrine Digital. Não vou saber Digital. passar com certeza o link, tá? Tá. Não sei, se Não, vocês mas depois a quiserem, gente deixa certinho aqui embaixo se para vocês vocês. quiserem eu passo depois, vocês colocam, podem divulgar. Aham. É tipo é a SPAR do empreendedorismo, só que os cursos são show. gratuitos. Show. Que legal! E tem de tudo, tem de tudo. Tem finança, tem marketing, tem pessoas, gestão de pessoas, tem bastante coisa. Bastante coisa. Legal. Isso é legal. do estado? Estado, É? São Paulo. Bacana. Eu não sei se ele é federal, se é do Sebrae Nacional ou se é do Sebrae de São Paulo, porque o Sebrae ele tem várias regiões, né? Cada um tem o seu verdade. Sebrae. Pelo Nossa, Brasil inteiro, né? fantástico. Tem o Sebrae. É bom, viu? Bom. Legal. Então, Vou acho que isso é anotar aqui. importante. Acho que manter contato com o Sebrae também vale a pena, Sim. porque sempre tá tendo coisas, tá tendo Não ter networking. medo, né? De chegar e no Sebrae. Tem tantas opções super bacanas, né? A E galera os- acaba não aproveitando. E o espaço lá tá maravilhoso. Vocês já foram no Ah. espaço novo? Eu não fui. A Maravilhoso. gente vai lá conhecer. Ali do lado do shopping. Ah, Não é mais. Olha o Senac. Shopping? É o Senac. Sebrae é mais pra cima. Onde tá o Sebrae? Então, o Sebrae, ele era do centro, né? Ele era no centro. Não vou saber falar a rua certinho agora, mas agora ele tá na avenida ali onde é algumas quadras do Taquino, na avenida. Na Austin Luiz. É. Ah, mais perto da Avenida Brasil? Não, Mais pra baixo? seria mais pro lado da Corona Marcondes. ah. E tá um espaço super legal lá, tá? Nossa, faz um tempo que eu não passo ali, hein? Assim, tem um coworking deles, você pode usar de graça. que bacana. Tem um espaço Olha que você só, pode usar de graça. gente. Eles têm um estúdio lá também que você pode usar pra gravação, só que não tem estrutura, né? Aham. Sabe, você precisaria levar as coisas, mas tem espaço pra isso. Tem sala de Bacana. reunião. Nossa. Tudo gratuito. Uhum. Tem que aproveitar, galera. Vamos aproveitar tudo que o Sebrae oferece pra gente. Eu quero agradecer ao Marco por ter vindo conversar com a gente. Ah, foi rápido assim? Sempre passa O muito tempo rápido. passa. Marco, muito Tem. obrigado por aceitar o Eu que convite. agradeço. Foi uma delícia conversar com você. Uhum. Marco, obrigada. É uma honra ter você aqui, saber todas essas dicas do Sebrae. Eu e José Arthur, a gente vai lá te fazer uma visita qualquer dia. Marcar. E queremos Gravar o aqui a próximo nossa Spy lá. produção te dar um presentinho! presente. É. Yeah. Tá vendo? Por isso que eu falo. A Spar, né? Ó, para fora, tô falando, ó. Os meninos são bons mesmo. São Tem maravilhosos. menino de ouro. Ó, eles dão até Ferreiro Rocher pra gente, ó. Delicioso. Imagina. Maravilhoso, E a uma xícara pra delícia tomar um de café? chocolate. Eu só Não, tinha e tomado a café xícara nessa, com hein? a logo Em casa, Marco, é olha. verdade. Branding. Marco. Branding. Tudo, show. Branding. Obrigado. Obrigada. Obrigada, José. Um Obrigada beijo. a vocês aí de casa. Até a próxima. Tchau.